Olá! No programa de hoje vamos mostrar como evitar a febre maculosa, causada pelo carrapato estrela. Vamos também falar da saúde renal dos papagaios, aves com grande propensão ao desenvolvimento da gota úrica. O De Olho nos Bichos está começando, não saia daí! Inchaço, dificuldade de locomoção e até deformidade na região das patas. Esses são alguns dos sintomas da gota úrica, causada pela elevação do ácido úrico no sangue. Entre as aves com maior propensão à doença está o papagaio. Conheça mais sobre a doença e saiba como evitá-la na reportagem de Franco Malheiro. Inchaço e deformidade na região dos pés, acompanhados de muita dor e dificuldade de locomoção, é sinal de gota. Muito comum em humanos, também é um mal que atinge grande parte das aves em cativeiro. A doença é caracterizada pela elevação de ácido úrico no sangue, o que leva a um depósito de cristais nas articulações. É esse acúmulo que gera os surtos de artrite que tanto incomodam os portadores. As aves, elas apresentam, na natureza, as aves comem alimentos, sementes oleaginosas, principalmente o girassol, castanhas e amendoim. Quando vem para o cativeiro, as pessoas acabam mantendo esse tipo de alimentação e até em excesso. No cativeiro, o animal não tem disponibilidade, por mais que seja um espaço adequado, a metabolização dele ele vai gastar menos calorias, porque ele vai estar num espaço delimitado. Na natureza, ele gastaria calorias suficientes para demandar esse alimento que ele está ingerindo em excesso. No cativeiro, como já tem essa restrição de espaço e a dieta em excesso, acaba acumulando, ele não consegue metabolizar essas proteínas em excesso, acaba alterando o metabolismo dos animais. O diagnóstico, na maioria das vezes, é tardio, só ocorrendo após a doença estar em estágio crônico. E para facilitar o processo, a pesquisadora está desenvolvendo um exame voltado para papagaios e, assim, evitar que a doença atinja níveis mais graves. Desde quando eu comecei minha graduação, eu sempre tive interesse por essa área de silvestres, especificamente de aves silvestres. Acompanhando os estágios, eu via que essa síndrome de gota úrica é muito frequente nessas espécies. Então, quando eu comecei o meu mestrado, o meu propósito era tentar abordar esse tema para poder tentar uma melhor qualidade de vida para esses animais. A princípio, a metodologia do exame seria o mesmo que a gente faz para o ser humano. Faz uma coleta de sangue, faz uma separação da parte sólida e da parte líquida do sangue. Essa parte líquida teria os agentes bioquímicos que tem o parâmetro para a gente fazer a avaliação. Aí a gente coletaria o sangue do animal, faria a análise bioquímica e a análise de ácido úrico, ureia, creatinina, como se faria no ser humano. A princípio, basicamente é o mesmo. Identificada a doença, o tratamento deve ser imediato, para evitar que novos acúmulos aconteçam e, dessa forma, minimizar as sequelas. O tratamento é basicamente sintomático. Ele começa a ter controle da dieta, o uso de um medicamento chamado alopurinol, que é o mesmo que a gente usa para o tratamento da gota humana, e restrição de movimentação e equilíbrio de dieta. Mas esse tratamento, como eu comentei, ele é terapêutico e sintomático. Ele não reverte o quadro de acúmulo de gota dos cristais de urato, que já está instalado no animal, tanto na articulação quanto de vísceras. Então esse tratamento é para evitar que novos acúmulos sejam feitos. Mas se entrar com essa intervenção terapêutica num quadro mais avançado, aqueles acúmulos que já estavam no animal, as sequelas já estão instaladas. Então, a maioria das vezes, mesmo com a intervenção terapêutica, como ela chega já num quadro mais avançado, o animal vem a óbito. E para evitar o desenvolvimento da gota nas aves, alguns cuidados devem ser tomados. A primeira medida é fazer o acompanhamento do enriquecimento ambiental, delimitar o espaço do animal de forma que ele consiga manter o máximo possível dentro daquele ambiente a atividade dele metabólica. Segunda coisa seria controle de alimentação, acompanhamento e restrição alimentar, dosar proteína, tentar dar uma dieta, uma ração misturada com alimento, com frutas, o mais balanceada possível para que evite excesso de calorias, excesso de proteínas e gorduras, para não evitar esses acúmulos metabólicos nesses animais. E o que mais você sabe sobre os papagaios? Fique por dentro do universo dessas aves no Você Sabia? Os papagaios, de forma geral, são monomórficos, ou seja, machos e fêmeas têm a mesma aparência. Assim, não é possível determinar o sexo apenas pela visualização externa. É preciso realizar exames de DNA, que requer apenas uma gota de sangue.
Outra maneira de saber o sexo da ave é por laparoscopia, um procedimento cirúrgico que necessita de anestesia e introdução de um endoscópio no abdômen da ave para visualizar os testículos ou o ovário. As aves jovens, com até 8 meses mais ou menos, têm a íris dos olhos marrom escuro, enquanto que nos adultos a cor dos olhos é mais clara. Fora isso, é difícil determinar a idade dos papagaios. A média de vida é de 20 anos. Os papagaios são capazes de imitar a voz humana, sons de outros pássaros, animais de estimação e até mesmo som de objetos. O papagaio verdadeiro é considerado o maior falador e é também o mais comum nas residências brasileiras. Podem ser treinados desde filhotes a repetir palavras ou frases inteiras. O aprendizado pode levar vários anos e a habilidade de reproduzir sons depende da capacidade individual da ave. A febre maculosa é uma doença transmitida pelo chamado carrapato estrela, infectado com a bactéria Rickettsia. Esse carrapato pode ser encontrado em animais de grande porte, como bois e cavalos, e também em cães e roedores, como a capivara. Saiba mais sobre o agente causador da doença e dicas de como evitá-la na reportagem a seguir. Uma doença infecciosa causada por uma bactéria e transmitida pela picada do carrapato, conhecido popularmente como carrapato estrela. A febre maculosa brasileira foi registrada pela primeira vez em 1929 em São Paulo. Hoje, Minas Gerais é o estado com maior número de casos. As pessoas que têm sintomas, em geral, é um quadro de febre, uma febre de moderada a alta, acompanhada de um mal-estar muito intenso, de dor muscular, de dor de cabeça, quer dizer, são sintomas inespecíficos, né? A maioria das doenças infecciosas, elas cursam com esses sintomas. Tem uma característica que é bem comum na febre maculosa, que é a presença de um exantema, que são as manchas na pele, que também não são exclusivas da febre maculosa, mas que fazem a gente pensar com mais intensidade nessa hipótese diagnóstica. E então, assim, dentro dos quadros mais graves, né, a pessoa pode evoluir de uma forma muito rápida para um quadro muito grave e até evoluir para óbito em 2 a 3 dias, não dando nem tempo da pessoa definir o diagnóstico. Aqui no Brasil, o Sudeste, onde ele ocorre com muito mais intensidade, ele está exatamente, predominantemente na zona da mata. Que no nosso caso, Minas Gerais, São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, são as áreas onde que a gente tem a maior ocorrência de febre maculosa. A febre maculosa possui sintomas bem parecidos com outras doenças infecciosas, o que dificulta o diagnóstico. Por isso é importante ficar atento a alguns detalhes. Ela se confunde com uma série de outras doenças. E o que nos faz pensar nisso, que é muito importante, ter informação relacionada a atividades que essa pessoa tenha desenvolvido, tenha realizado, para a gente pensar nisso. Então, por exemplo, a gente sempre, quando está diante de uma pessoa com febre, com essas características, com rush, a gente pergunta: viajou? Foi para alguma área rural? Andou pelo mato? Viu se tinha carrapato? Encontrou carrapato no seu corpo? Focos da doença geralmente são em ambientes que possuem animais que são parasitados pelo carrapato. Os grandes portadores são cavalos e capivaras. Em geral, é muito dinâmico esse funcionamento, né? Porque depende da entrada de carrapato. Então, tem muitas situações, especialmente quando você tem alterações do meio ambiente, que você tem a possibilidade de entrada dos carrapatos na cidade, por exemplo. Porque no mato, você sabe que tem até um período onde os carrapatos estão mais presentes, especialmente na forma adulta. Lembrando que todas as formas, né, desde as ninfas e as formas larvárias desse carrapato, elas já transmitem. Mas, em geral, tem um período de tempo onde você encontra com mais frequência os carrapatos, que é de setembro a novembro, né? Em Belo Horizonte, a Lagoa da Pampulha é um grande foco do carrapato estrela, devido às capivaras e aos carroceiros que utilizam a área para cuidar dos cavalos. Recentemente, há uma mobilização para remover as capivaras da orla. A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou que vai disponibilizar R$ 182 mil para a retirada desses animais e garante que até outubro a área vai estar livre de capivaras.
capivara é um animal selvagem. Ela tem uma característica dela ser sinantrópica, ou seja, ela se adapta bem ao meio onde que o ser humano vive. Porém, ela continua selvagem. E ela é selvagem num ambiente de muita facilidade de reprodução, porque ela não tem inimigos naturais. Ao contrário, as pessoas gostam de ver, pessoa que não conhece principalmente, ela não entende que essa capivara, numa situação dessa, é um animal de risco. Em primeiro lugar, porque ela já está errada. Ela tem que estar no ambiente silvestre. O comportamento atual é muito licencioso de deixar esses animais frequentarem as áreas urbanas. Mas uma vez que a prefeitura está tomando essa decisão, que eu achei muito acertada, a retirada, na minha opinião, inclusive, teria que ser eliminadas em função de ser capivaras oriundas de uma região focal, nós temos 2 passos seguintes muito importantes. O primeiro, que eu acho muito importante, é eliminar a possibilidade de reintrodução na área, ou novas introduções na área do carrapato do cavalo. Como? A Lagoa da Pampulha ela é um equipamento público de alta relevância na nossa cidade, e dela se utilizam todos para o lazer, para o esporte, mas também uma quantidade grande de produtores, de carroceiros que fazem um trabalho excepcional na cidade de limpeza e de remoção de restos de obra, construção. E uma fração importante desses carroceiros utilizam a orla da lagoa para forragear os seus animais. Se esse cavalo não tiver carrapato, porque alguma coisa foi feita, não tem problema continuar fazendo isso. Se esse cavalo ele não é cuidado, ele é o semeador, é ele que ofertou à Pampulha esse carrapato que chegou. Montar uma estrutura para controlar o carrapato dos cavalos dos carroceiros, sobre controle público, através do serviço de controle de zoonose, por exemplo, seria maravilhoso. Com isso, você não estaria liberando a semente do carrapato ali naquele local. Como que isso poderia ser feito? A prefeitura ela tem condições de montar locais, cadastrar esses carroceiros. Inclusive nós temos aqui na escola uma professora que trabalha muito desenvolver um projeto maravilhoso que chama Projeto Carroceiro, né, para dar assistência a esses produtores. Isso pode ser feito uma associação de maneira que, montando postos em locais estratégicos, periodicamente aqueles carroceiros cadastrados possam ir lá num belo dia, né, para padronizar tudo, tantas vezes por mês e tal, ir lá e fazer um banho que pode ser ofertado pelo poder público, sim, porque não é um gasto, isso é um investimento altíssimo na qualidade de saúde. Além do tratamento de combate ao carrapato nos animais, é importante que se faça uma descarrapatização do ambiente. Existem firmas especializadas que podem fazer isso, existem produtos seguros de uso sanitário específico para uso na área ambiental, né? O mercado já tem produtos de alta qualidade com isso, que através de um programa de borrifação ambiental, num prazo relativamente curto, nós poderíamos ter um excelente controle desse carrapato. De uma maneira geral, nós temos que pensar a longo prazo. Você não pode fazer uma medida isolada e parar por aí e achar que resolveu. Não. Por quê? Porque cada estágio do carrapato no meio ambiente que não chega no hospedeiro, ele tem uma durabilidade muito longa. Cuidados que, feitos de maneira correta, garantem uma área livre de infestação em um curto prazo de tempo. O programa dessa semana chegou ao fim. Quer saber as novidades? Continue nos acompanhando pelo Twitter e pelo Facebook. Obrigada pela companhia e até o próximo De Olho nos Bichos. Tchau, tchau!